Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns irmãos discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Então disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Verso 12, todos. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém. Até aí. Que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, por meio daquela cruz, redimiu e transformou nossa história. Sangue derramado ali que nos verteu e nos purificou. Que por meio de Cristo, na noite desse dia, possamos ser repletos da glória e da unção do alto. Em o nome de Jesus Cristo, este é o nosso pedido. Amém. Atos 19. Nós estamos diante de um tratado onde inúmeras questões são realizadas e talvez seja um daqueles textos da palavra de Deus difíceis para alguns irmãos pregarem, que dizem que não há de fato ainda milagres acontecendo no nosso meio, isso já passou, isso já cessou. E assim, como pregar num texto como esse, que fala de um Deus poderoso, que opera maravilhas e tem autoridade para a sua igreja? Mas nós cremos em Deus, um Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder para derramar sobre a igreja, poder nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo. Então, nós precisamos, biblicamente falando, de maneira correta, interpretar esse texto sagrado, pensar nesse texto sagrado, refletindo naquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Quando você tem um copo e você o enche de água, você tem ali um copo cheio de água, mas quando você coloca esse mesmo copo debaixo de uma torneira, e essa água, ela passa a jorrar e transbordar sobre este copo d'água. E isso vai levando a água para outros lugares. Jesus é a água da vida, a fonte da água da vida. E nós, meus irmãos, sabemos que é o Espírito Santo que capacita a igreja com autoridade. Então é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo capacitando a igreja, enchendo a igreja e transbordando
por meio da igreja. Extraordinário isso, queridos. Então, você percebe nesse texto que Paulo se encontra com alguns discípulos, que são chamados de discípulos, que ainda não tinham sido convertidos verdadeiramente. Esta é a questão. Este é o ponto aqui, que nós já damos o início, logo, né, de primeiro, já falando o que acontece nesse fato aqui. Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, Paulo foi ao encontro de Apolo, conversou com Apolo, orientou Apolo para continuar pregando, sendo pastor, o líder da igreja de Corinto, sem ciúme, sem vaidade, porque Paulo não tinha dessas coisas, era um crente de verdade. Então ele está colocando assim nas igrejas os pastores, ordenando, capacitando, ensinando, é Timóteo, é Apolo e Priscila e Áquila em Éfeso. Agora ele vai ao encontro de Priscila e Áquila, que estavam dirigindo a igreja de Éfeso, para ajudar e doutrinar a igreja de Éfeso. Então ele parte pelas regiões mais altas e, chegando ali em Éfeso, diz o texto bíblico que ele achou alguns discípulos. Ele usa o termo aqui, discípulos, que está de acordo com o original. Perguntou-lhes, perceba as perguntas de Paulo: vocês receberam, porventura, o Espírito Santo quando vocês creram? Ao que responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O texto continua. Então Paulo perguntou, segunda pergunta: em que, pois, fostes batizados? Responderam eles: no batismo de João. Interessante, porque João pregou lá no Mar Morto, lá na região de Jericó, naquela região baixa ali, e Paulo está agora em Éfeso, já quase chegando na entrada da Europa, o que nós temos hoje de Europa, né? A região da Grécia, aquela região ali, uma cultura avançadíssima, mas também repleta de inúmero sincretismo, feitiçaria, tantas coisas assim ruins que aconteciam em Éfeso. E ali ele vai pregar nessa cidade, ele vai ensinar, e de repente ele encontra 12 discípulos, que ele chama de discípulos, que não tinham recebido o Espírito Santo. E parece-nos que eles ainda não tinham tido uma segunda bênção, como é uma doutrina em determinadas igrejas. Você tem a conversão, e aí você tem uma segunda bênção que eles chamam, que aí é o batismo com o Espírito Santo. E nós cremos, como presbiterianos, reformados, que o batismo do Espírito Santo é, de fato, o fato que leva a pessoa à conversão, à transformação, à libertação. Como essas pessoas, então, estavam crendo, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, nem mesmo ouvimos sobre ele. Essa é a questão aqui. Será que temos aqui uma base, então, praticamente a única base, que podemos assim dizer, de uma segunda bênção, de um batismo com o Espírito Santo fora a conversão? Porque quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que de fato só tem como crer em Cristo Jesus como suficiente Salvador, o único suficiente Salvador, se o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Antes ele tinha perguntado: o que dizem o povo que eu sou? Elias, João Batista, Jeremias. Mas e vocês? Que dizem vocês que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjonas. Mas preste atenção, não foi carne ou sangue que te revelaram essa mensagem, essa afirmação sua.
mas foi o Espírito Santo. Então perceba que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem regenera a pessoa para que ela possa compreender a cruz, que é loucura para os que se perdem e salvação para aqueles que são salvos. 1 Coríntios. Então são vários os textos que vão nos mostrar que sem o Espírito Santo não tem conversão. Como então entender esse versículo? Como compreender essa mensagem aqui? Discípulos que não conheciam, não tinham ouvido falar do Espírito Santo. A questão toda, então, de acordo com o texto, nós precisamos ler novamente, e eu quero te convidar a ler novamente, o verso 1, aconteceu que ele estando então com Apolo, em Corinto, passou para Éfeso, e chegando em Éfeso, achou ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A primeira pergunta de Paulo, ela define a situação. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? A pergunta não é assim: vocês creram e depois de terem crido, vocês já receberam o Espírito Santo? Perceba a diferença? Isso está no original, em todas as traduções bíblicas, sejam corrigida, revista atualizada, está da mesma forma, pode pesquisar. Vocês receberam, porventura, o Espírito Santo ao crer? Não, nós nem ouvimos, pelo contrário. Segunda pergunta de Paulo: em que fostes batizados? Que batismo foi esse? O mesmo batismo de João. João pregava arrependimento. Ele pregava antes de Jesus. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Está entendendo? Então não eram crentes, apesar de serem chamados discípulos, eles estavam seguindo o caminho sem serem de fato do caminho. Então por isso eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham sido convertidos verdadeiramente a Jesus. Eles foram batizados na pregação de João Batista, que pregava o arrependimento e a vinda de Jesus. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido na cruz, e eles precisavam receber a Jesus para serem convertidos. E assim receberiam o Espírito Santo. E olha o que acontece. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados. Creram, a ideia é essa, creram e foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eles foram convertidos. E o que acontece quando a pessoa é convertida ao Senhor? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Os 12, né? Trazendo referência a Jesus trabalhando em 12 novamente. Então, é muito interessante esse texto, porque você vê Jesus convertendo e Jesus batizando com o Espírito Santo. É ao mesmo tempo, é o Espírito Santo quem faz a obra. Mas podemos receber, depois da conversão, depois de sermos transformados pelo Senhor, nós podemos receber visitações do Espírito Santo que podemos assim então alcançar patamares de espiritualidade maior? Sim, com toda certeza, a todo momento, todos os dias, basta buscar. É o que nós entendemos como presbiterianos da plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é transbordar do Espírito Santo. É buscar a graça, o poder e a unção do Espírito, de maneira que você não vai ser somente cheio, vai transbordar. E é o que Jesus ensinou. Vocês têm sede? João 17. Vocês têm sede? Venham a mim e bebam. Porque aquele que beber da água que eu tenho para dar, ele nunca mais terá sede, e vai ser, pelo contrário, uma fonte a jorrar água
para a vida eterna, a jorrar. Então, e Ele mesmo nos ensinou, quer o Espírito Santo? Busque o Espírito Santo, peça a Deus que a todos dá, liberalmente. A igreja precisa buscar o Espírito Santo, que já está naqueles que se converteram. Talvez você está aqui hoje e fala assim, como esses moços, está dentro da igreja, mas ainda não é da igreja, não é de Cristo, melhor dizendo, não é de Cristo verdadeiramente. Então você precisa de receber a Cristo e ser cheio do Espírito Santo e ter a sua vida transformada, receber a dignidade, a paz, a alegria, a unção, o poder, a sabedoria, a graça, a autoridade espiritual. Tudo isso Ele tem para todos nós. E podermos assim ser ministrados como nós fomos ministrados no início desse culto pelo presbítero Josias, dizendo assim, eu já estou esperando o chamamento de Cristo. Que bênção! Você que chegou atrasado, volte no YouTube e veja a palavra que o presbítero Josias deixou no início desse culto de hoje. Deus te enche, meu irmão. Deus te capacita. E olha o que acontece a partir daí. A igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja recebe o poder. O texto fala aqui no verso de número 8, 9 e 10, que esse poder do Espírito começa a curar pessoas. E aí você pega alguns exemplos assim, são meio, para nós, né, pensamos assim, poxa, mas está meio estranho isso. Pegavam os lenços de Paulo e levavam e tocavam nos enfermos, até o lenço que levava tinha a autoridade ali. Eu sei que são práticas assim, pouco vistas, mas a verdade é, meu irmão, que esses irmãos tinham tanta intimidade com Deus, que coisas extraordinárias aconteciam, coisas poderosas aconteciam. A igreja vivenciava coisas extraordinárias. Vamos ler? Olha só, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. 3 meses. Éfeso tinha sinagoga, Paulo sempre chegava na cidade e ia pregar na sinagoga. Para aqueles que eram judeus e frequentavam as sinagogas, ou aqueles que eram gentios, mas estavam ali aprendendo da lei mosaica, e ele pregava a lei mosaica, anunciando a Cristo e mostrando a salvação em Cristo. Então ele passou por 3 meses, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, duros de coração, e assim, lutando contra aquela mensagem, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se apartou da sinagoga e se separou deste povo e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano. Se você estudar o que é essa escola, talvez era uma escola ali de alguém muito influente sobre filosofia, a filosofia da época, e pelo que nós aprendemos aqui estudando essa escola e de onde vem essa escola, a ideia de que nas horas da manhã, um local muito quente, eles usavam a escola para o mestre, que talvez seja Tirano ou outro, ensinasse. Às horas da tarde a escola ficava vazia. Paulo então usava as horas da tarde para usar a escola como igreja, como palco ali para a sua mensagem. Então foi isso que Paulo foi fazendo. E aí grandes coisas foram acontecendo. Preste atenção. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Agora nós temos uma outra questão acontecendo aqui de autoridade espiritual. Espíritos malignos. Nós estamos falando de uma cidade de muito secretismo religioso, de muita religiosidade
ocultista. O templo da deusa Diana estava em Éfeso, e outros tantos templos de deuses, inúmeros deuses, deuses gregos. E haviam muitas pessoas dominadas pelo espírito maligno, e essas pessoas eram libertas pela autoridade do nome de Jesus, na vida dos crentes, na vida de Paulo e dos irmãos da igreja. Perceba como que Deus dá autoridade, milagres são realizados e espíritos malignos são retirados de pessoas e pessoas são libertas. Coisas extraordinárias, meu irmão, minha irmã. E aí isso foi chamando a atenção da população como um todo. E aí olha que fato inusitado acontece a partir daí. Então, todo mundo está vendo, o poder de Deus retirava espíritos malignos. Pensando nisso, abrindo um parênteses aqui, talvez você não tenha muito contato com situações como essa, mas como eu já fui pastor em outras cidades, fui pastor numa cidade que praticamente metade já era cristã evangélica, então você não tinha muito sobre essas questões, né? As pessoas nem, talvez, passavam a vida sem presenciar algum espírito maligno, né, em alguém possesso de verdade. Mas eu fui pastor também numa cidade que não tinha nem 5% de cristãos evangélicos. Muita feitiçaria, muitos terreiros, e você tinha esse tipo de coisa. Você chegava em casas que você sentia, porque quem tem o Espírito Santo sente. Esse ambiente aqui está carregado de mal. Se você já teve experiência com isso, você sabe do que eu estou falando. Então você chega num ambiente, você percebe. Porque não combina. Luz com trevas não se combinam. E aí, meu irmão, você está falando de Éfeso, uma cidade ocultista. E aonde a igreja chegava, pessoas eram libertas, transformadas, curadas. E assim aconteceu um fato inusitado, caminhando aqui para o término, né? O texto fala que, no verso de número 12, vamos à leitura, né? Alguns judeus, verso 13, na verdade. Alguns judeus exorcistas ambulantes já trabalhavam nessa área antes de conhecerem e ouvirem falar de Cristo, tá, gente? Eram tidos como aqueles exorcistas. E aí, esses judeus, vendo que a autoridade estava no nome de Jesus, vamos usar esse nome, sem serem crentes, está entendendo? Convencidos. Há uma diferença muito grande, nós podemos usar essa nomenclatura. Convertido é uma coisa, convencido do Evangelho é outra coisa. Você foi convencido que o Evangelho é a verdade. Agora, convertido ao Evangelho é outra coisa totalmente contrária, diferente, na verdade. E aí eles eram convencidos, poxa, o nome de Jesus tem poder, entendi como é que é. Olha o que eles faziam. Eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, enconjuro-vos. Chegaram perto de uma pessoa possessa e disseram assim, enconjuro-vos, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, para sair desse corpo, né? Enconjuro-vos é isso, saia desse corpo, em nome de Jesus, a quem Paulo. Aí a pessoa possessa, sendo então usada pelo espírito maligno, diz de lá, preste atenção, verso de número 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, 7 homens de um judeu chamado Cefa, que era sumo sacerdote daquela região. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vocês não têm autoridade, vocês não são de Jesus. O diabo sabe. Você sabia que o diabo até crê? O Senhor Jesus, por meio de Tiago, fala, o diabo crê, até treme, só não confessa o nome de Jesus. Está entendendo? Então, o diabo falou na boca daquele possesso, eu conheço a Jesus,
Eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço, vocês não têm autoridade. E o negócio foi tão inusitado que o texto fala que o espírito maligno saltou sobre eles, a pessoa, né? Subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela cidade. Se você já viu um espírito maligno tomando conta de uma vida, você sabe a força que essa pessoa toma. Então, esse fato aconteceu, está registrado por Lucas para o nosso entendimento, para a nossa compreensão das questões espirituais, dessa autoridade que a igreja precisa exercer, mas a igreja só exerce se ela tem Jesus, se ela está cheia de Jesus, se ela está tomada por Jesus e pelo Espírito Santo. O último fato, para terminarmos até o verso de número 20, depois, semana que vem, voltaremos no texto de Atos 19, mas o último fato é que as pessoas que de fato creram, verso de número 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Isso foi algo notório, divulgado no jornal da cidade. Todos os habitantes de Éfeso ficaram sabendo. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, confessando seus pecados publicamente. Tamanha era o avivamento que estava acontecendo em Éfeso nesses 2 anos. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se montante a 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, eles queimaram, não qualquer livro, tá, gente? Preste atenção nisso aqui. Livros que ensinavam e orientavam nas magias negras, naquele tipo de cultos e de atos que eles faziam para determinarem ali a espiritualidade ocultista que eles tinham. Então eles pegaram, isso aqui não serve, isso aqui está ensinando errado para mim, eu não posso utilizar mais este livro e nenhuma outra pessoa. Então o que a gente faz? Joga fora. Se não serve para mim nem para o outro, só por isso que eles queimaram. Mas é um texto muito interessante, né? São 3 questões que nós aprendemos aqui: consagração, autoridade espiritual para curar enfermos, autoridade espiritual para exercer toda a capacitação de Deus sobre o espírito maligno. Deus é por nós, e quem será contra nós? A palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Este é o ensinamento de hoje, de Atos 19. E o que nós precisamos tomar como verdade e posição para todos nós: eu preciso desse Cristo, eu preciso desta autoridade, eu preciso ser transformado por esse poder, eu preciso dessa graça, eu preciso ser cheio desse poder. É tempo, meu irmão, minha irmã, é tempo de buscarmos essa graça, é tempo de sermos cheios deste poder. Não podemos mais vivermos uma vida aquém da palavra de Deus, aquém dos milagres que Deus tem para operar através de nós. Ah, meu irmão, chegou o tempo de pararmos de brincar. Não, eu sou cristão, mas é de fato cristão? Você conhece o Espírito? Você já é cheio do Espírito? Você de fato já foi convertido ao Senhor ou é convencido ao Senhor? Essa é a palavra de hoje, querido. Chegou o tempo de tomarmos a decisão mais concreta das nossas vidas. Chegou o tempo de o antes de Cristo e o depois de Cristo. Aquilo que Cristo vai fazer na sua vida, se for hoje o dia da sua salvação, da sua redenção, como foi na vida destes 12 homens. Quem sabe não é hoje?
Você que está em casa também. Se for hoje, você vai perceber isso antes de Cristo e o depois de Cristo. A sua vida como era antes e a sua vida o que se tornou depois de receber essa autoridade, essa cura, essa transformação, essa libertação. E isso você não guarda para você mais, porque é para jorrar mesmo. Não tem como você segurar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, e vai fazer, e está fazendo. Você não segura. Não tem como você se esconder, não, porque o Espírito Santo, ele começa a transbordar em você. Aonde você chega, chega a paz, chega a alegria, chega o poder de Deus. As pessoas olham para você e falam assim, eu preciso de oração, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação. Ou as pessoas também chegam para você e falam assim, não, você me incomoda demais. Por quê? Porque é luz com trevas. Ah, por que eu estou sendo perseguido no trabalho? Talvez porque a luz em você está brilhando demais. Lembra da anedota do vagalume? O outro bicho tentando matar o vagalume, mas por que você quer matar o vagalume? Você não é do seu, como é que chama? Quadro de alimentação? Cadeia de alimentação? Não faz parte da sua cadeia alimentar. Para que você quer? Não, está me incomodando, a luz dele me incomoda. É assim. E aí você entende. É assim? Amém. Os apóstolos, logo no começo, quando foram achados dignos, eles oraram isso. Nós queremos agradecer ao Senhor porque fomos achados dignos de sermos perseguidos por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vimos aqui no início de Atos. Então é isso. Mas você vai deixar o Evangelho porque foi perseguido? Foi humilhado, foi maltratado? Não, de maneira nenhuma, porque não há outra fonte de verdade, de fato, que pode transformar a sua vida. Jesus, quando pregou um sermão mais duro, as multidões foram se afastando, e o que aconteceu? Só ficaram os 12, e Jesus, vocês também não vão embora. E a resposta dos discípulos foi essa: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não vamos sair. Nós entendemos a mensagem. E a mensagem é libertadora. E a mensagem é redentora. A mensagem muda a história das nossas vidas. Muda o hoje, muda o amanhã e muda a eternidade. Porque eu sou agora, você é agora em Cristo um cidadão do céu. As coisas deste mundo é tudo lucro para você. Se vier coisas boas, vier coisas ruins, você entende, Deus está aproximando, Deus está mostrando o caminho que você precisa seguir, Deus te está adestrando para viver um novo de Deus, glórias e poder novo. Vamos viver assim, meu irmão. Vamos orar nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento. Peça que a luz de Cristo brilhe em ti. Não vai ser sua luz não, tá, querido? É a luz de Cristo. É a glória de Cristo, é o poder de Cristo, é a unção de Cristo. É a graça de Cristo na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que inunde seu coração, lhe dê autoridade espiritual. Peça ao Espírito Santo que te encha. Peça ao Espírito Santo que ministre vida e paz ao seu coração. Talvez você é convertido ao Senhor Jesus e quer viver um estágio maior, quer viver uma unção nova. Peça ao Senhor. Ou talvez você se entendeu hoje como convencido apenas e queira se converter a Jesus e receber o dom do Santo Espírito. Ore, é você e Deus. Grande Deus, eterno Pai, é o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós queremos
queremos lhe agradecer, Pai. Queremos louvar o teu nome por tamanha graça, Deus. E apesar de nós, das nossas falhas, imperfeições, pecados, atitudes ruins, o Senhor tem nos amado. E o Senhor tem demonstrado esse amor para conosco de maneira a nos ungir, a nos capacitar, a vivermos uma vida real nessa terra. Real de verdade mesmo e real porque é do Rei dos Reis. É vida de príncipe, de princesa, vida verdadeira, vida abundante, cheia da graça de Deus. Ó Senhor, como diz a Tua palavra, o próprio Lucas, capítulo 11, versículo 13, o Seu Evangelho nos disse que nós precisávamos buscar do Espírito, e ao Senhor seria de bom grado conceder a dádiva do Espírito para todos aqueles que buscassem. É isso que nós queremos hoje, Pai. Nós queremos da dádiva do Espírito. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Encha-nos com Teu poder. Encha-nos com a Tua autoridade, Pai. Capacita o Teu povo, ó Pai, para viver a novidade de vida que o Senhor tem para todos nós. Enche este lugar com a Tua presença, Pai. Ah, Deus, que todos nós possamos sentir, Deus, a dádiva de Cristo por meio do Espírito, inundando os nossos corações e jorrando em nós e através de nós. Que possamos sair daqui hoje para vivermos amanhã, a segunda, a terça-feira, a quarta, na graça e no poder do Espírito Santo, entendendo que é graça, eu não merecia isso, e pela graça o Senhor me alcançou e me capacitou para ser um agente de milagres e da autoridade espiritual nesse mundo, Pai. Sabemos que talvez em muitos lugares seríamos assim, não compreendidos corretamente, mas nós não estamos preocupados se seremos humilhados, se seremos ultrajados, mal compreendidos. Nós não estamos preocupados com isso, porque nós queremos de fato ser cheios de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. Ah, Deus, se há alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não se converteu completamente a Cristo, quem sabe não é hoje o dia que o Senhor está convocando este irmão, essa irmã, essa pessoa a ser transformada pelo poder do Espírito Santo, a ser convertida e ser alvo da graça, do amor, do abraço de Deus, da paz que excede todo entendimento, da autoridade que o Senhor tem para dá-la. Ah, Deus, capacita Teu povo mesmo, poderosamente, que seja uma noite de transformação e libertação. Assim oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados. Em o nome de Jesus Cristo é que nós oramos, crendo, confiando na Tua graça. Tua palavra nos diz, ó Deus, e nós confiamos nessa Tua palavra, nenhum encantamento vale contra os eleitos de Deus, contra os servos de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. É no nome de Jesus que nós seguimos em frente e recebemos a autoridade que o Senhor tem para todos nós. E agora te pedimos perdão para participarmos também dignamente, comendo do pão e bebendo do cálice, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.